Como que então Deus conseguiu salvar a humanidade? Jesus, dentro da teoria de natureza hipostática, ele se esvaziou e tomou forma de homem, e ele conseguiu ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Nós estamos aí num mês de dezembro, é um mês diferente, né? Todo mundo tem sempre um sentimento diferente, que você entra em dezembro, você já lembra logo do Natal, né? Já lembra logo dessa data tão importante, dessa data tão abençoada. E se a gente for perguntar para as pessoas, né, o que é o Natal para você? O que Natal significa para você? Nós vamos ter várias respostas, dependendo da proximidade dessa pessoa com a palavra de Deus. Se você for para o mundo secular, né, as pessoas vão falar que é momento de festas, de reunião em família, de trocar presentes, né? E tudo isso está certo, né? Também é. Se você for para o meio evangélico, você vai ver muita resposta assim: é o nascimento de Jesus, né? O que é o Natal? Para você é o nascimento de Jesus. Só que o Natal é muito mais do que presentes, do que comunhão entre famílias, do que nascimento de Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje. No livro de Lucas, no capítulo 2, iniciando no verso 1, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Hoje, na cidade de Davi. Nós vamos ver aqui que nada foi por acaso. Nada foi por acaso. Até mesmo o Salvador ter nascido em Belém. Não foi por acaso. Você sabe qual que é o significado de Belém no hebraico? Eu não sou um estudioso de hebraico, não sei pronunciar direito, né? Mas é mais ou menos assim: Beit Helem, Beit casa, Lehem pão ou alimento. Então, Belém, Beit Lehem, é casa de pão ou casa de alimento. E quem disse que eu sou o pão da vida? Está em João 6,35. Jesus, eu sou o pão da vida. Então, você imagina, Jesus nasceu na cidade onde você tem essa ligação com o pão da vida. Não tem nada na Bíblia que é por acaso. Nós não estamos aqui falando, quando você cita Natal, quando você fala de Natal, nós não estamos falando aí de um evento que ocorreu, sabe, por acaso. Não, nós estamos falando
da encarnação do Deus eterno, planejado na eternidade, com o objetivo de resgatar o relacionamento, a comunhão do homem com Deus. É muito mais do que simplesmente um nascimento. E para entender isso, eu quero contar com a ajuda de 4 pessoas que aguentam ficar em pé pelo menos uns 5 ou 10 minutinhos para vir me ajudar aqui num teatrinho. 4 pessoas que podem me ajudar. Rapidinho, porque isso é de suma importância que você entenda. Só 2? Mais 2? Pode ir, pastor. 10 minutos para o senhor é fácil, até com uma perna só o senhor fica, né? Aí, mais um aqui. Então tá aqui, ó. Você tem cara de Deus Pai. Deus Pai. Amém. Recebo. Vamos ver aqui. Deus Filho. Amém. Deus Espírito Santo. Você vai ser a humanidade, o homem. Vem para cá. Então aqui está o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aqui é o que a gente chama de Trindade. São 3 em 1. 3 em 1. Como que começou a relação entre Deus e os homens? Ficam os 3 virados para cá. E você fica virada para lá, Manu. Isso. Para nenhum Deus ficar melhor que o outro, fica mais ou menos de lado aqui, para não falar que um leva vantagem sobre o outro, né? Aqui está Deus, aqui é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui está a humanidade. Está aqui. A história da humanidade começou assim, ó. Deus em comunhão com o homem, em comunhão com o ser que ele criou, a imagem e semelhança dele. E ele conversava no Éden a ponto de falar assim: você pode comer de todas essas árvores que estão aqui no paraíso, tudo no jardim, você pode comer de tudo. Olha o nível de comunhão de Deus com o homem, quando começou. Olha, você pode comer, tá? Tem tudo aqui, você pode comer de tudo. Mas da árvore que está no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está próxima à árvore da vida no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, e nem tocarás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Olha como é que era o início de tudo, desse jeito. E aí, é uma coisa que sempre o nosso pastorzão sempre falava, né? Baseado na Bíblia. Deus muda? Não, né? Me ajuda a pregar. Deus muda? Não, Deus não muda. Só que entrou o pecado no mundo, não entrou? Entrou ou não entrou? Por quê? Porque o homem desobedeceu. E entrou o pecado no mundo. Tem alguma coisa que tinha que acontecer para mudar. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz assim: em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a Bíblia deixa clara: Deus não muda. Então quem tem que mudar após o evento do pecado? Porque em Gênesis 2,16 Deus comunicou com o homem de forma, bastante comunhão. Em Gênesis 3,23 diz assim: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra que ele havia tomado. Então, com o advento do pecado, o homem que tinha comunhão direta com Deus, ele simplesmente vira para cá. Isso. Ele simplesmente deixa de ter comunhão. Deus mudou? Não. Deus não muda. Deus não virou as costas para a humanidade. Deus não virou as costas para o homem. O homem, com o pecado, é que impediu Deus de agir. É assim, está lá em Isaías assim: por acaso está Deus com o ouvido agravado ou com a mão encolhida, que não possa ajudar?
Não, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e vosso Deus. Então você vê que Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo Deus, mas o homem mudou. E olha que coisa interessante, porque isso vai nos levar no Natal, presta atenção. Em Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. O que ele está dizendo aqui? O homem, quando virou as costas para Deus, quando errou e quebrou essa comunhão com Deus, quanto mais ele caminha, anda comigo, quanto mais ele caminha, mais ele se afasta de Deus. Quanto mais ele procura caminhos, mais ele se afasta de Deus. Percebe? Quanto mais o homem tenta achar saída para aqui, para ali, solução, mais ele se afasta da presença de Deus e perde a comunhão com Deus. E olha como que a Bíblia é linda. Em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que coisa que vai acontecer aqui agora, porque essa história mostra onde inicia o Natal. O Natal iniciou no coração de Deus, é um plano divino, é o cumprimento de várias profecias. Não foi um nascimento que ocorreu só ali naquele momento, ele é o cumprimento de profecias. Ele veio salvar. Como que Deus planejou salvar o homem? Um homem que quanto mais caminhava, mais se afastava. Deus não pode mudar. E agora? Aconteceu algo aqui que até a teologia tem dificuldade de explicar. Ela usa um termo que é a natureza hipostática de Jesus. Nome complexo, né? Natureza hipostática de Jesus. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Aqui está o Filho, não é? Quem é o Filho? Jesus, não é? Então imagina que Jesus, como a palavra diz, veio salvar, vem comigo, veio salvar e resgatar a humanidade. Deus mudou? Aqui agora mudou, olha aqui. Então poderia ser assim? Não, por quê? Porque Deus não muda. Então volta aqui, Jesus, volta aqui, volta para o seu lugar lá. Como que então Deus conseguiu salvar a humanidade? Jesus, dentro da teoria de natureza hipostática, ele se esvaziou e tomou forma de homem, e ele conseguiu ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Você não vai conseguir simular isso, consegue? Você consegue estar aí e lá ao mesmo tempo? Não consegue. É algo que a mente nossa já tem dificuldade. Mas só para você ter ideia, é mais ou menos assim: eu sou brasileiro e eu tenho cidadania italiana. Imagina que eu vou viajar para a Europa, mas não levo meu passaporte italiano, ou levo, mas não quero usar. Eu abro mão de algo que eu tenho, é algo que eu tenho direito. Eu poderia sair da fila lá, daquele tanto de gente, imigrantes, né? De fora, né? Os foreigners, como é que é? Estrangeiros. Eu lembrei o inglês, estou bem, hein? Lembrei o inglês e esqueci o português. Os foreigners, né? Os estrangeiros. Sai da fila dos estrangeiros, poderia sair para a fila dos cidadãos europeus, não poderia? Pois eu tenho passaporte italiano, poderia. Mas aí eu falo, não, eu abro mão. Daqui para frente eu sou um cidadão brasileiro e vou viver tudo que um cidadão brasileiro vive. Ou seja, vou me submeter a essa fila, vou me submeter às leis para o cidadão brasileiro. Ou seja, eu abdico por um momento daquilo que é meu direito. Jesus fez isso. Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder de Deus, para transformar em homem, vem aqui,
Mas ele continua lá, hein? É porque ele não consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para vir encarnar. E olha, tome muito cuidado com essa palavra. Não confunda encarnação com reencarnação. Reencarnar não existe. Tem uma linha, né? De uma seita que ela prega a reencarnação. Reencarnação seria alguém que já viveu num corpo, morrer e voltar em outro corpo. Seria uma reencarnação. Isso não existe. Agora, a encarnação, ela existiu uma única vez. Você não vai encontrar outro exemplo de encarnação. A única vez que encontrou encarnação foi Jesus encarnando o Verbo que se fez carne. Isso é uma encarnação. E ele precisava vir da maneira correta, ou seja, vivendo exatamente a experiência do homem, porque essa era a profecia. Ele precisava vir e viver a experiência do homem. Não podia vir assim como aconteceu no Éden. E Deus disse, né? Pegou do pó da terra e fez aqui Adão. Não poderia ser uma mágica, aparecer alguém aqui já com 30 anos de idade pregando o Evangelho. Ele tinha que vir e viver toda a sua experiência humana, porque ele abriu mão de ser Deus. E o ser humano, ele tem que nascer de uma mulher. Em João 1:29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui já era uma profecia. Essa profecia, ela de certa forma foi simbolizada, ela foi exemplificada na história de Abraão e Isaque. Vocês lembram da história de Abraão e Isaque? Quando Abraão leva Isaque para ser sacrificado. E aí, quando ele vai ser sacrificado, qual que é a solução? O que faz com que Isaque não seja sacrificado? O surgimento de um cordeiro. Olha que coisa linda, o que aconteceu lá atrás, ele repete já como uma confirmação de uma profecia, ou seja, já estava sinalizando o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí sim, a partir do momento em que ele encarna, Efésios 2:3. Antes, porém, para te dar base bíblica para essa questão da natureza hipostática, Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina, da divindade. Olha que coisa, nele habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus, ele não deixou de ser Deus. Você fala assim, Jesus era homem 100%, mas também era Deus 100%. Nossa mente não vai alcançar o que é isso. Mas ele não era simplesmente 100% Deus, 100% homem, 0 Deus. Isso não existe. Em Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, no momento em que Jesus encarna, de que nós estamos falando? Do Natal. Quando Jesus encarnou, quando ele, além de Deus, se transformou 100% homem, este é exatamente o momento que entra o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus enquanto homem. E aí ali fala que ele pegou a humanidade e vira para Jesus. Olha o que diz aqui em Efésios: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, nesse momento, o céu toca a terra. Nesse momento, o eterno toca o mundo natural, que está debaixo de tempo, de espaço, porque no eterno não tem isso. Nós estamos aqui submetidos ao tempo, envelhecendo, né?
Você vê, o pastor já tem cabelo branco, eu ainda vou chegar lá, né? Então o tempo ele afeta, porque nós estamos no mundo natural. O céu desceu na terra, para quê? Para ligar, para criar uma ponte que pudesse permitir o homem a retornar à comunhão com Deus. Olha o poder do Natal. Natal nada mais é, dentre outras coisas nós vamos ver aqui, o surgimento da oportunidade, do caminho, da ponte que vai permitir o homem a se restabelecer na sua comunhão com Deus e ser salvo. Está entendendo até aqui? Amém. Pode sentar, obrigado. Quando você olha para a Trindade, cada um tem o seu papel específico. Cada um tem o seu papel específico. Normalmente Deus determina, ou seja, toda vontade vem do Deus Pai. Quando eu falo Deus, acabei esquecendo de pôr o Pai, né? O Deus Pai é quem determina, é de onde vem a vontade. O Deus Filho é aquele que media, é quem vai conseguir fazer a conexão. E o Deus Espírito Santo é o que executa, é o que manifesta o seu poder. Isso está na Bíblia. Olha João capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, ou seja, de quem está falando? Jesus. E o Verbo estava com Deus, porque a Trindade é Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha como é que a Bíblia fala. Ele não só estava, como ele era. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus nasceu no Natal? Sim ou não? Não. Jesus não nasceu no Natal, Jesus encarnou no Natal. Porque Jesus nasceu no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Antes do nascimento de Jesus, que a Bíblia registra, existia Jesus? Sim. Então ele encarnou para te salvar. Todas as coisas, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que lindo. A gente costuma falar assim: todas as coisas foram feitas por Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Está certo. Por que está certo? Porque Jesus também é Deus. Mas especificamente esse texto fala de Jesus Filho, de Deus Filho, que é Jesus, porque ele fala do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, percebe que esse papel de intermediação é de Jesus? Em Lucas capítulo 1, verso 35, pelo poder do Espírito, olha aqui, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, quando você fala de uma obra de Deus, ela nasce, é concebida pelo Deus Pai, porque a vontade, o desejo, a determinação é do Deus Pai. Ela é mediada pelo Deus Filho, Jesus, o mediador, e ela é executada no poder do Espírito, que é quem opera no nosso meio, o Espírito Santo. Isso nos conecta com Lucas 2, que eu estava lendo. Por quê? Porque Lucas 2 vem falar deste momento que nós vimos aqui, em que o Deus Filho encarna. Olha o que diz aqui no Lucas 2, verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Como é que era isso? O imperador, César Augusto, ele resolveu fazer um recenseamento. Por quê? Precisava ver as pessoas onde estavam, quem tinha que pagar imposto, quem não tinha, quem podia se alistar no exército dele, enfim,
estava querendo organizar o império. O imperador achava que ele estava organizando o império. O governador Quirino, que era submetido, né, ao imperador, achava que estava obedecendo ordem. Mas, na verdade, Deus estava concluindo algumas profecias. Deus estava executando o seu plano de redenção. E é tão lindo você ver isso, por quê? Porque o recenseamento, as pessoas tinham que voltar para o local de origem, onde elas tinham nascido. Por que isso? Para poder saber as pessoas que têm vínculo com os direitos de terra e outras coisas mais, ou seja, existia uma questão legal que fala o seguinte, ó, se você não é de Belo Horizonte, é de Varginha, então volta para Varginha que nós vamos fazer o censo. E aí, cada um na sua terra natal, ele então teria condição de saber quem está, onde está, por que está e qual direito que ele tem ou que ele não tem. E aí você pensa assim, olha como que Deus é perfeito. José, ele nasceu, José, aquele que foi mais tarde marido de Maria, né? Para não confundir com José do Egito, né? José, aquele que foi marido de Maria, ele nasceu em Belém. E você sabe o que é a cidade de Belém? Ela é citada, nós vamos ver aqui, como cidade de Davi, terra de Judá. Olha que coisa, tanto Davi nasceu em Belém, quanto Judá. Então a linhagem davídica, né? A linhagem que vai dar origem a Jesus, ela toda é praticamente dessa região onde tem Belém. Então Deus já planejou alguém que precisasse retornar para Belém, porque José achava que estava retornando por conta de quê? Por conta do recenseamento. Maria achava que estava retornando por quê? Para acompanhar seu marido. Mas na verdade tudo isso pertencia a um plano maior de Deus, onde o Salvador precisava nascer na cidade de Belém. E por que isso? Porque já estava registrado. Olha o que está registrado em Miqueias capítulo 5, verso 2. Para você ver que não é coincidência, o que aconteceu não é coincidência, é plano de Deus, está aqui, ó. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Isso aqui nós estamos falando 700 anos antes. 700 anos antes já estava registrado que Jesus iria nascer em Belém. Para você ver a beleza que é a obra de Deus e a palavra de Deus. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Aqui, ó, Belém era cidade pequena. Ela não era das mais importantes da época. Mais um motivo, porque Jesus, ele tinha que vir na simplicidade. Ele não tinha que vir, porque poder Deus tinha, né? Eles esperavam um Salvador que viesse com exércitos, né? Que viesse dominando tudo. Isso Deus tinha, né? Bastava colocar alguns anjos junto com Jesus. Mas não, o Salvador veio na sua simplicidade para viver e sofrer todas as paixões que um ser humano normal vive. Verso 2 diz, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Então por isso que eu disse, Quirino achava que estava obedecendo a ordem, porque ele era governador e César Augusto o imperador. No verso 3, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então aqui está registrando aquilo que eu comentei. Eles precisavam voltar para a cidade natal, por conta de um decreto que exigia isso. Olha o verso 4. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém. Ou seja, ele estava a 150 quilômetros, né, que nós estamos falando aqui. Ele foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, que é a cidade de Davi. Ele andou então em torno de 3 a 4 dias, 150 quilômetros, para poder retornar para a cidade dele, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, está registrado aqui. Então, primeira
Primeiro sinal profético, quer dizer, eu já falei um sinal profético aqui, que foi a questão de Isaac, né? Que já é uma profecia não falada, é uma profecia, vamos dizer, simbólica, né? Porque tem aquela profecia assim, e disse Deus, né? Esse não tem também, mas essa daí foi simbólica, quer dizer, foi um evento que ele depois veio ter o significado dele lá na frente. Aqui nós já estamos falando do lugar, que é outra profecia, porque quando você fala, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, 700 anos antes já era um sinal profético. E se você pegar Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, olha, lá no Novo Testamento, uns 4 anos antes de Jesus nascer, né, encarnar, também foi registrado no livro de Mateus, né, com relação ao nascimento do guia, que no caso aqui seria, né, considerado Jesus. As versões mudam, alguns falam outra palavra no lugar de guia. Então, nessa hora, Deus entra na história sem precisar de holofote, né? Ele não entrou, sabe assim, chamando atenção. Não, ele entrou de forma simples. Foram para um lugar simples, sim, não tão simples quanto tentam representar, né, com os presépios, né? Os presépios eles acabam virando uma heresia quando você pega uma criança e coloca ela num capim, né, numa palha seca. A Bíblia cita com todas as letras, né? E foi envolto em panos, né? E claro que não colocou Jesus no meio dos animais, né? Do curral com vaca, com boi, claro que não. Claro que eles limparam o local, tiraram aqueles animais, né? Arrumaram aquele ambiente para poder receber, né, uma senhora grávida e ali ter o nascimento da criança. Então, tem algumas distorções. A linhagem também é profética, né? Ou seja, a linhagem davídica, ou seja, Jesus nascer de uma linhagem davídica. Você pensa assim, José era pai de Jesus? Sim ou não? Não, do ponto de vista biológico. Por quê? Enquanto Deus, Jesus tinha pai, mas não tinha mãe. Enquanto homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai, né? Então, do ponto de vista biológico, José não era pai de Jesus. Mas do ponto de vista legal, sim, porque na época, aquele que assumia legalmente a paternidade é o que valia, para efeitos inclusive de passar a geração, falar assim, olha, aqui continua a geração davídica. Então até para isso era utilizado. Eu mesmo cheguei a pesquisar, falei assim, será que José era considerado padrasto, né, de Jesus? E realmente cheguei a uma conclusão que ela faz todo sentido. Não, José não era padrasto de Jesus, porque o padrasto é aquele que substitui o pai. Você teve um pai, e ao ser substituído, esse novo se torna padrasto, é o marido da sua mãe, que não é seu pai. Não é o caso, porque José nunca foi alguém que substituiu outro pai. Não, ele sempre foi pai de Jesus desde o início, desde o nascimento, criou, né, acompanhou. Então, para todos os efeitos, até mesmo de linhagem, José era considerado pai, e dando sequência à linhagem davídica. Por que isso é importante? Porque em Isaías 11:1 diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isso aqui já é uma profecia dizendo que da linhagem de Jessé, da linhagem davídica, vai nascer o Salvador. Já era uma profecia também, há centenas de anos atrás. Ou seja, Jesus tinha que nascer
da linhagem de Davi. Alguns teólogos até chegam a concluir que Maria era da linhagem também de Davi, mas não importa, José legalmente já era da linhagem de Davi. Isso confirma mais uma das profecias, para ver que não é só uma coincidência, né? O momento que aconteceu o nascimento, Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus podia ter enviado o Filho no Velho Testamento, Deus podia ter enviado o Filho daqui a mais 1000 anos, mas foi na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Quando a sociedade começou a se organizar, quando o Império Romano já estava, né, de pé, as coisas funcionando, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, mais um cumprimento. O modo como foi planejado, né? A encarnação, não uma aparição. Isaías 7,14, a virgem conceberá. Isaías 7,14, a virgem conceberá. Virgem por quê? Porque Jesus foi o primogênito, diz a Bíblia. Foi o primeiro filho de Maria. Primogênito significa que ele foi o primeiro, né? Então, tiveram outros. Você tem textos na Bíblia que diz sobre irmãos de Jesus. Então, ela era virgem até conhecer José. Enquanto ela teve Jesus, ela não conheceu José. Mas depois que ela teve Jesus, ela conheceu. A Bíblia registra isso. Então, essa história de Virgem Maria, né, tem que tomar um cuidado, porque ela foi virgem, era virgem até o nascimento de Jesus, mas ela não morreu virgem, porque ela teve outros filhos. Jesus teve irmãos. Então não existe essa história de Virgem Maria, e muito menos aquela história de pede a mãe que o filho dá, porque Virgem Maria não é Deus, e Deus Filho é que é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio nome, olha que coisa impressionante, o próprio nome, Mateus 1:21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Olha que coisa, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Origem do nome de Jesus, como já disse, eu não sou um expert em hebraico, né? Mas a palavra hebraica é mais ou menos Yoshua ou Yeshua, não é? Yoshua ou Yeshua, que significa o Senhor salva, ou Yahvé é salvação. Olha que coisa linda, o nome Jesus, que já estava na Bíblia, citando, né? E lhe porás o nome de Jesus. Na verdade, Jesus já é uma tradução em português, né? Porque quando você caminha nas traduções, você sai lá de Yeshua para Yeshua, não sei pronunciar grego também, mas é alguma coisa assim, para latim, Jesus, por isso que quando você vê aquele INRI, você já viu na cruz, você tem lá INRI, INRI. O que é INRI? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, porque aquilo ali era uma sátira. Os romanos quiseram brincar com a cara de Jesus, sabe? Eles quiseram assim, olha aí, gente, esse é o rei dos judeus, e puseram aquela plaquinha. Aquela plaquinha não é porque ele é o rei dos judeus, não, é tipo uma chacota que estavam fazendo com Jesus, e eles puseram INRI, mas você fala assim, Jesus de Nazaré, rei de judeu, é com J, né? Mas só que nós temos que lembrar que nós estávamos na época de Roma, que era o latim. Jesus Nazareno, rei de judeus, algo nessa linha, sabe? Então, quando fala aqui, ó, Yeshua, Jesus, que é com I, né? Até chegar em português, Jesus. Então você vê, este nome Yeshua já era também algo que a Bíblia citava como o nome a ser colocado em Jesus, né? Só que ele não nasceu aqui, ele já existia antes,
né? Como eu disse, ele é eterno. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, nós não tem problema. Eu quero que você aprenda a importância do Natal. Não quero que você fique traumatizado com termos de Natal, do tipo, nossa, não posso mais falar que Jesus nasceu no Natal, porque ele não nasceu no Natal. Pode falar, isso é usual, porque de fato, né, o menino nasceu e ali foi considerado Natal. Então Jesus nasceu no Natal, mas eu quero que você entenda que teologicamente ele encarnou para poder ter essa ponte de salvação para você. Seguindo lá em Lucas capítulo 2, no verso 5 diz assim: ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Ela estava prometida em casamento, não tinha nem conhecido ainda, né? José não tinha conhecido Maria ainda, né? E ele só aceitou porque ele teve uma visita de um anjo, falando, olha, fica tranquilo, né? Aquilo ali é do Espírito Santo, né? O que está em Maria é do Espírito Santo, então não se preocupe. No verso 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos. Lembra que eu falei? Não colocou a criança jogada na palha, não, ó. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas não colocou na manjedoura junto com boi, com vaca, não. Tira e arruma ali um lugar para eles ficarem. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Boas novas, a expressão boas novas, né? Também não vou arriscar falar aqui o latim, porque realmente para mim não é simples, mas a raiz da palavra é evangelho, né? Ou seja, o Natal ele é também evangelho ou anúncio de boas novas. Então o povo esperava um Salvador, o povo esperava um rei, o povo esperava um guia, né? E ali, Natal simbolizava isso. Assim, olha, são as boas novas. É a notícia de que chegou o Salvador, de que chegou a grande oportunidade de você ser salvo. Então você imagina, quando nós vamos comemorar Natal, nós temos que lembrar que mais do que aquele pernil, mais do que aquele chester, mais do que aquele pudim, né? Mais do que aquela comunhão entre as pessoas, nós estamos comemorando ali as boas novas. É motivo de agradecimento a Deus pelas boas novas. Natal é, hoje no Brasil, a celebração mais importante para o brasileiro. Nos Estados Unidos, não. Qual que é nos Estados Unidos? Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. E eu acho até que faz muito sentido, né? Por quê? Porque mais importante do que eu celebrar a vinda de Jesus é eu ter um dia para agradecer, não é? Que o Thanksgiving, o que é? Ação de graças. É eu olhar assim durante o ano todo e falar assim, oh, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor me proporcionou. E um coração grato, Deus, né? Então assim, eles lá têm esse dia do Thanksgiving, que é mais importante até do que o Natal, mas nós não. No Brasil, o Natal é a celebração mais importante, em que parece que o ambiente muda, as pessoas ficam mais generosas, ficam mais emotivas, não é? Cria-se um clima diferente assim, né? Natal é diferente. Alguns até podem, por questões pessoais, chamar tristeza no lugar de alegria, mas não deveriam, deveriam
fazer uma programação neurolinguística e tentar focar só nas coisas boas. Não é hora de buscar saudade, não é hora de buscar atrito, é hora de pensar nas coisas boas. Natal, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a maior demonstração de amor de Deus para com a humanidade, em que enviou seu Filho para sofrer e morrer, não por conta de algo que ele fez, mas por conta de algo que eu fiz, que você fez. Ele vir abrir mão de toda aquela majestade, toda aquela grandeza, toda aquela autoridade, todo aquele conforto, e vir aqui passar anos de sofrimento, de luta, para carregar sobre ele os seus pecados, os meus pecados, porque ele, nenhum mal foi encontrado dele, nenhum mal, ele não pecou. Jesus é o único carnal que nunca pecou. Aí você fala assim, mas pastor, ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele abriu mão de ser Deus para ser 100% homem. E enquanto 100% homem, ele sentia dor como nós. Enquanto 100% homem, ele tinha necessidades como nós. Ele sofria. Ele ficava triste. A Bíblia registra, Jesus chorou. Ele era humano. Ele era tão humano que mesmo sendo Deus, o que ele falou para Deus, Pai, antes dele ir para a crucificação? Deus meu, se possível for, o quê? Passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque ele estava disposto, ele abdicou, por amor a mim, por amor a você. É isso que o Natal representa. Representa a encarnação de um Deus vivo, planejada lá na eternidade, para resgatar a comunhão do homem com Deus, que havia sido perdida, quebrada, desconectada a partir do pecado. E tudo isso, quando a gente vê, vamos seguir ainda só mais 2 versículos antes de eu entrar nessa parte final. No verso 10, no verso 11, então, concluindo mais um versículo, diz assim: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, hoje nasceu o Salvador. Essas boas novas. Isso é o Natal. Na cidade de Davi, na terra de Judá. Por quê? Porque é descendente de Davi, é da linhagem, é cumprimento de profecia. E aí nós podemos concluir que a mensagem central do Natal é Cristo, É Cristo. Põe muito amor nas minhas palavras agora. Mas isso não quer dizer que eu tenha que demonizar todos os elementos culturais que existem. O fato de Cristo ser o centro da mensagem não quer dizer que a cultura não tem nenhum valor. E aí entra algo muito delicado, porque nós precisamos saber discernir entre aquilo que faz parte de uma cultura e que eu posso absorver e tirar proveito sem tirar Cristo do centro, e aquilo que toma lugar de Cristo. Por exemplo, Papai Noel. Faz sentido um cristão se envolver com a figura do Papai Noel? Não. Por que não?
Porque o Papai Noel, que tem origem em São Nicolau, ele tem uma história própria. Ele conta uma história própria. E ele toma o lugar, ele toma a cena. As pessoas deixam de olhar para Cristo para olhar para um hominho, um senhor bondoso, velhinho, de barba branca, que traz presentes. E aí você tira Cristo da cena e entra uma figura que não é bíblica. Então não faz sentido. Mas quantos aqui têm coragem de dizer que se você chega num ambiente com bolas coloridas, com enfeites, com presentes, que esse é um ambiente nocivo, que esse é um ambiente ruim, que esse é um ambiente que traz tristeza, que traz algum malefício? Não. As crianças amam ver uma árvore de Natal, com bolas de Natal, com presentes de Natal. Pastor, mas a árvore, ela tem uma origem pagã. Penduravam cabeças sangrando, isso foi substituído por bolas. Mito. Eu estudei profundamente para poder vir ter coragem de falar isso aqui. E antes de vir falar isso aqui, eu já tinha comentado com o bispo: bispo, às vezes a gente coloca um fardo, a igreja coloca um fardo mais pesado do que precisa sobre as pessoas. E isso faz a gente, às vezes, perder momentos que seriam naturais e bons, né? Ter lá as crianças alegres com presentes, ter lá uma bola de Natal colorida, enfim, isso aí, a princípio, não faz mal nenhum a ninguém. Essas coisas são mitos, que se criam e que se alimentam. Eu te pergunto, você conhece alguma coisa que foi criado por Deus e que o diabo meio que tomou para ele? Eu vou te dar um exemplo. Quando você chega num ambiente e você vê arco-íris, tudo colorido assim, de arco-íris, ou alguém com a roupa com as cores do arco-íris, ou você vai comprar uma roupa e vê na etiqueta um arco-íris, você associa isso a alguma coisa? Hoje, infelizmente hoje, o cristão perdeu o arco-íris para o diabo, porque o arco-íris hoje, na maioria das vezes, ele simboliza uma ideologia, um movimento ideológico. Você sabe que aquela roupa ou que aquele ambiente está associado a LGBTQIA+, EYZ, sei lá quantos, não dá para falar todas as letras, porque cada dia cria uma. Tomaram para eles, é inegável. Você não vê um arco-íris hoje e fala: olha, o pacto de Deus, o arco-íris do céu, sim, né? A gente vê, a gente lembra, mas se tivesse ali uma loja cheia de arco-íris, ou uma roupa com arco-íris, ou uma etiqueta com arco-íris, você não fala assim: olha o pacto que Deus fez com o homem, de nunca mais, né, inundar a terra. Não, você sabe que é um movimento. Se você vê uma bandeira com um arco-íris, você não vai associar ao que Deus fez, né? Mas você vai associar um movimento ideológico. Então não é o objeto, não é a coisa, mas é como você usa, né? Se algum dia alguém usou a árvore para alguma coisa, então ela é uma árvore. E uma árvore enfeitada, sem colocar nada que tome lugar de Cristo, você está entendendo? Não pode tomar o lugar de Cristo, porque Cristo é o centro. Cristo é a mensagem central. Jesus é a mensagem central. Se ele toma o lugar de Jesus, está errado. Mas se ele não toma, qual o problema? Qual o problema de você ter um lugar bonito, né? Com presentes, alegria, comunhão? Tudo isso é bíblico, tudo isso faz parte. Eu não preciso transformar uma árvore de Natal em cruz para ela deixar de ser maldição ou virar algo abençoado. Não preciso.
né? O que eu não posso é ter isso tomando o lugar de Cristo. O que eu não posso é ter isso substituindo o que Cristo fez por nós. Eu tenho que lembrar, né, que Cristo é a mensagem central. O Natal não é uma disputa de decoração, é uma disputa de significado. Percebe? É você pegar algo e ressignificar. O diabo fez isso. Ele ressignificou o arco-íris. Ele deu um novo significado para ele. E até hoje, nesse momento, ele está vencendo essa batalha. É inegável isso. É inegável. Por que você, que tem muito mais poder do que o diabo, não pode ressignificar aquilo que é natural de Deus? Um pinheiro não é do diabo, não. Um pinheiro é de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu posso ressignificar. O que eu não vou fazer? Pendurar um Papai Noel naquela árvore. Porque aí eu estou realmente tirando Jesus da cena para colocar uma história que existe e que substitui Jesus. Uma bola colorida, coisa linda, né? Ela não vai ser aquela bola com a carinha de Papai Noel nela, não vai ser aquela bola com algum símbolo que possa, né, estar agredindo a sua fé, mas tem tanta coisa bonita, linda, né? E às vezes a gente fica com essa disputa, com esse fardo, de forma desnecessária. Aí entra numa igreja, vê uma árvore de Natal, já fica escandalizado, porque poxa, como é que essa igreja usa, né? Os símbolos não têm poder por si só, né? Quem tem poder é a mensagem. É o que eu estou dizendo, o símbolo por si só não tem poder. Quem tem poder é a mensagem. Eu tinha vários exemplos aqui que eu poderia citar para te ajudar a entender que dá para a gente trazer um pouco da alegria que o mundo compartilha sem tirar Cristo de cena. Esse é o nosso desafio, né? Se o mal consegue ressignificar um símbolo que Deus criou, quanto mais nós, guiados pelo Espírito, podemos usar símbolos culturais sem medo, desde que Cristo esteja no centro. Que esse Natal, né, não seja uma disputa de decorações, não seja, né, uma reafirmação aí de significados, né, mas que a gente lembre da essência, que é Jesus ter encarnado por amor a você, por amor a mim, e que o evento do Natal confirmou ainda mais o amor de Deus por nós, ao enviar o seu Filho para nascer, viver, morrer em nosso favor. E que a gente tenha uma oportunidade de compartilhar desse sentimento, não só com os nossos familiares, mas também com os nossos amigos e com os nossos, as pessoas mais próximas, que a gente possa ajudar a eles a não deixar, né, que essa mensagem central e importante seja substituída por mensagens comerciais e de interesses alheios. Que a gente possa sempre, de forma muito fiel à palavra de Deus, manter Cristo como centro da mensagem. Amém? Que Deus abençoe. Aplaudir nosso Deus.